Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Juliano na área aqui novamente e hoje o nosso vídeo vai ser sobre as ideologias do século XIX, galera. Vamos lá? Pessoal, o que é uma ideologia? Bom, uma ideologia vai ser um conjunto de ideias sobre determinado assunto formulada por um, por dois ou por vários pensadores ou pensadoras. Tudo bem? A gente não vai entrar aqui numa discussão aprofundada acerca do conceito de ideologia. O que você vai precisar saber aqui para esse contexto, para esse assunto que a gente vai trabalhar? Dá uma olhada aqui comigo. Deixa eu só selecionar aqui a minha canetinha da cor que eu preciso. Bom, século XIX, galera. O que está acontecendo no mundo nesse contexto que a gente tem, que é o século XIX? Vamos dar uma olhada aqui comigo. Então, se liga, contexto que nós temos da chamada Revolução Industrial. Lembre-se que nós temos 3 momentos distintos das revoluções industriais. Esse momento específico que nós estamos trabalhando aqui é o momento da primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1860, que tem o seu foco principalmente na Inglaterra. Tudo bem? Em que você vai ter um aumento no número das indústrias mais para frente, tá? Aumento consecutivamente do número de proletários. Nesse momento que nós temos o capitalismo se desenvolvendo, galera, é o que a gente vai chamar de um capitalismo selvagem, em que você tem o lucro dos empresários sendo absurdos e o salário dos funcionários, dos trabalhadores, do termo que a gente utiliza, dos proletários da época, sendo salários miseráveis, que beiravam sempre a miséria realmente. Tá? Por conta dessa situação, você tem então um capitalismo industrial se desenvolvendo na Inglaterra. Não vamos entrar aqui nas características específicas dessa revolução industrial, mas o que nós temos que dar atenção aqui é que é um momento de péssimas condições de trabalho. Essas péssimas condições de trabalho que a gente vai encontrar vão fazer com que alguns pensadores olhem para essa realidade e pensem o negócio. Bom, pera lá, isso não está legal. Você tem um cara que é dono da fábrica e ganha absurdo. Você tem um trabalhador que está ali exercendo a função o dia todo e não ganha muita coisa e está quase que morrendo de fome. Nesse contexto, surgem ideias para tentar transformar essa sociedade. E que vão perceber o seguinte, essa sociedade ela é desigual. Você tem pessoas com muito dinheiro, que são poucas pessoas, e muitas pessoas sem dinheiro. Entenda, é o contexto do momento que a gente está falando, certo? E aí, por conta disso, nós temos pensadores que vão tentar mudar essa realidade. Se isso é certo ou não, se isso está correto ou não, não vem ao caso aqui. O meu objetivo aqui é te dizer o que está acontecendo nesse contexto, como que as pessoas estão observando a realidade e o que elas vão tentar fazer a partir desse momento aqui, então. Certo? Bom, galera, na Europa, de uma maneira geral, surgem então alguns pensadores, que são esses 3 caras que nós teremos aqui, o Charles Fourier, o Saint-Simon e o Robert Owen. Vou sair aqui, ó lá. E esses caras, eles vão tentar propor uma ideia para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Novamente, se isso posteriormente dá certo ou não, são outros 500. São ideias que eles vão ter aqui. Esses caras vão ser chamados de socialistas utópicos. Mas pensa uma coisa comigo. O que significa a palavra utopia, pessoal? Utopia vem da ideia de ser um não lugar e um lugar perfeito. Como assim? O lugar perfeito é um lugar que ele se torna inalcançável por conta de ele ser perfeito. Vou te dar um exemplo. Você imagina que você vai o ano inteiro e você está preparando para uma viagem. Você se prepara para ir viajar lá no final do ano. Vai pra praia, vai pra qualquer lugar, sei lá. E aí você tem uma ideia de que, nossa, o meu ano inteiro tá uma merda, mas lá no final do ano, pelo menos, eu vou ter algo bom pra fazer. Então você tem esse lugar perfeito pra você. E aí quando você chega nesse lugar, a tua viagem não é tudo aquilo que você imaginava. Portanto, a ideia de um lugar perfeito tá ali. Só que quando você chega, ele não é mais perfeito, portanto ele se torna automaticamente um não lugar. A origem da palavra utopia vem lá do Thomas Moros, que é um dos grandes membros da corte do rei Henrique VIII, né? Que inclusive é quem lhe dá os textos do Martinho Lutero, que auxiliam inclusive no processo de formação da igreja anglicana. Mas isso não é o nosso foco aqui, é para você entender a origem dessa palavra, certo? Então, socialistas desse contexto não vão se auto-intitular utópicos. Eles não vão dizer, eu quero alcançar algo inalcançável, algo que é um não lugar, de maneira alguma. Quem vai os denominar como sendo socialistas utópicos são pensadores que vêm posteriores a eles. Principalmente o Marx e o Engels, que vão olhar para os pensadores que vieram antes e vão falar, esses caras são socialistas, mas são utópicos e você já vai entender o porquê de serem chamados assim.
Continua aqui comigo, por favor, então. Esses socialistas utópicos propunham uma ideia de uma sociedade justa e igualitária, mas eles não tinham um método articulado para transformar essa sociedade como um todo. Eles tinham ideias mais locais, ideias que tentavam ser colocadas em pequenos lugares, tá? Tô tendo soluções específicas para mudar algumas coisas. Não se esquece, é um momento em que nós temos uma indústria se desenvolvendo, com muitas pessoas trabalhando e tendo pouco salário, e que você tem os donos das fábricas ganhando muito dinheiro. O que eles vão tentar fazer é mudar essa sociedade e mudar a forma de se produzir e de redistribuição de renda, tá? Eles não têm um método muito concreto. Tá? E os principais nomes que nós encontramos aqui dos socialistas utópicos são o Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen. Cara, isso aparece nas provas basicamente dessa maneira. Você saber quem são os socialistas utópicos, que são esses caras que vêm aqui. Eles estão, então, escrevendo no século XIX, ali na primeira para a segunda metade do século XIX, tá? E as ideias que eles estão produzindo serão posteriormente criticadas por outros pensadores. Bom, galera, então olha só, o socialismo científico. O que a gente vai encontrar de diferença do socialismo científico para o socialismo que nós tínhamos até então? Para ficar melhor para você, dá uma olhadinha aí no slide, tira um print, aproveita esse momento, beleza? E agora volta aqui comigo. Na verdade, olha só, se você não quiser tirar um print, você pode fazer melhor do que isso. Seria algo melhor do que isso. Você pode clicar aqui embaixo no link que tem na descrição do vídeo e vai te levar para um arquivo que é o material dessa aula. Tudo escrito para você, bem detalhadinho, tá? Os detalhes mais importantes que você vai ter que ter sobre esse conteúdo, com uma lista de exercícios mega atualizada no final dele, então. Beleza? Então, volta comigo aqui. Se liga, vamos dar uma olhada nesse processo que nós temos aqui de diferença para o que veio antes do que nós estávamos falando. O socialismo científico, o que seria? Uma diferença para os socialistas que vieram antes. O Marx e o Engels olham para a sociedade e olham para os autores e filósofos e pensadores do momento e falam, esses caras até têm uma boa intenção, só que eles não sabem como transformar. E não tem como fazer apenas em uma fábrica aqui, outra ali e outra colar. A mudança tem que ser global, não tem que mudar as fábricas, tem que mudar o sistema. Tudo bem? É isso então que eles vão propor. Nesse filme que eu coloquei para vocês aqui ao lado, O Jovem Marx, aparece o momento dessas discussões do Marx com os outros pensadores, aparece como o Marx e o Engels se encontram, tá? Vale bastante a pena para você entender o contexto. Você não precisa concordar com essas ideias, você tem que apenas, pelo menos, compreendê-las. Beleza? Segue comigo aqui então. No ano de 1848, não acontece apenas o evento que a gente compreende como sendo a Primavera dos Povos. É um momento que nós temos também o lançamento de um dos livros mais impactantes e importantes da história, que é o Manifesto do Partido Comunista. Entenda, importante não significa necessariamente bom. Você pode gostar, ou você pode desgostar, ou você pode não ter opinião nenhuma sobre esse livro. Beleza? O Marx e o Engels vão escrever, portanto, esse livro, que é um manifesto escrito pelos dois para os trabalhadores. Tá? Nesse manifesto estão expressas as ideias principais iniciais que o Marx e o Engels vão ter. Tá? O meu objetivo aqui não é você sair especialista no pensamento do Karl Marx. Você quer entender bastante as ideias do Marx, vai lá num outro canal, que é o canal do Se Liga, que você tem os vídeos do professor Daniel Gomes de Carvalho, uma playlist sobre o Karl Marx, que você vai se aprofundar lá no assunto. Não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é você entender o conteúdo para você ir bem na sua prova de vestibular, do colégio, no Enem, no que quer que seja. Tá? O que eles pensavam aqui então? O Marx e o Engels vão estudar a sociedade por meio da economia. Tá? Entenda que não existe integralidade de um autor. Você vai ter o jovem Marx, você vai ter o Marx mais velho, você vai ter o Marx do primeiro livro do Capital, e enfim. Tá? Isso aqui é uma generalização para você compreender as principais ideias. Tá? Eles propõem um método para a transformação dessa sociedade. Eles também concordam que a sociedade é desigual e eles querem uma sociedade mais justa e igualitária. E aí, por conta disso, eles falam, esses caras que vieram antes de nós são utópicos, porque eles não têm um método de transformação. Nós, socialistas agora científicos, temos sim esse método. E qual seria o método de transformação? O método por meio da tal da revolução do proletariado. O Marx vai dizer o seguinte, não adianta nada uma fábrica virar uma cooperativa. Outra ali do lado também. O que tem que mudar é o sistema como um todo. O grande problema que nós observamos no decorrer da história, isso é o Marx falando, é a luta de classes.
De um lado, você vai ter sempre alguém que é dono do modo de produção e o outro que é dono da força de trabalho. O dono da força de trabalho vende a força de trabalho para o dono do modo de produção e isso foi se reproduzindo no decorrer da história em todos os momentos. Portanto, para o Marx, dividindo essa sociedade, vai ter sempre um opressor e um oprimido. Em todos os momentos da sociedade. Sempre vão existir, então, opressores e, de outro lado, os oprimidos. Certo? O Marx, portanto, vai dizer que a maneira para você mudar a sociedade é apenas uma. Qual seria? Acabando com as classes sociais. Como é que você faz esse processo? Vamos dar uma olhada nesse esqueminha. Claro, aqui, o Marx e o Engels, né? O Engels aqui, o Marx, imaginou comer um macarrão com molho de tomate com uma barba dessa aí? Maravilha. Olha só que coisa mais linda que eu trouxe para vocês aqui. Os modos de produção na perspectiva marxista. Tá? O Marx analisa isso, ele descreve no começo do Manifesto do Partido Comunista. Leia esse livro, é de extrema importância. Tá? E olha só, o Marx vai dizer: as sociedades humanas sempre se organizaram em opressores e oprimidos, desde sempre, desde a Mesopotâmia. Lá nas sociedades da chamada Antiguidade Oriental, nós tínhamos o modo de produção asiático. Tá? Modo de produção é onde, por Marx, posteriormente, vai se reproduzir o capital e as relações de trabalho, e enfim. Tá? Para o Marx, lá no modo de produção asiático, na Mesopotâmia, Índia, China, enfim, você tinha servos e o rei. Avançando um pouco na história, nós chegamos ao momento da Antiguidade Clássica, ou simultaneamente também, né? Em que na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, nós temos os homens livres contra os escravizados. Então você tem o opressor e do outro lado um oprimido. Tudo bem? Segue comigo aqui na análise. Chegamos ao período da Idade Média, em que você tem ela sendo caracterizada pelo momento feudal. E você tem de um lado senhores feudais e do outro lado os servos, opressores, oprimidos. Depois desse momento, chegamos ao que a gente compreende como Idade Moderna, e aí o que o Marx vai estar vivendo, que é o contexto do capitalismo. Tá? No capitalismo, você tem de um lado o proletariado contra a burguesia. Galera, se liga no pulo do gato aqui. O proletariado e a burguesia. Classes opostas. Até aqui, povo, em todos esses momentos, o desenvolvimento social foi orgânico e natural. A sociedade foi, segundo Marx, evoluindo quase que linearmente e chegou naturalmente a esse processo. E aqui você tem, então, de um lado, o burguês, que é dono do quê? Do modo de produção. O que é o modo de produção? A fábrica. E o que o proletariado tem? Do que ele é dono? Da sua força de trabalho. Portanto, o proletariado precisa vender, o operário, né, a pessoa que não é dona da fábrica, precisa vender a sua força de trabalho para o dono da fábrica para que ele possa sobreviver e existir. Certo? E o Marx diz, em todos os momentos existiram lutas de classe. A luta de classes é, segundo Marx, o motor da história, o que faz a história girar. Perceba, portanto, que para o Marx a história possui um sentido. Tudo bem? Só que para você sair desse nível para se alcançar o próximo, esse processo não é natural. Para sair do capitalismo e se alcançar o que o Marx vai compreender como socialismo, você precisa de uma forma externa, de um tipo de organização que vai fazer um salto do capitalismo ao socialismo. Veja que não é à toa que eu fiz nesse processo em formato de escadinha para você. Para sair, então, portanto, do capitalismo, que é o modo no qual eles estavam inseridos, que eles estavam lutando contra, é necessário algo para tirar do capitalismo e chegar ao socialismo. O que seria isso? A revolução do proletariado. Portanto, o proletariado organizado, pegando em armas e fazendo o que for necessário, estabeleceria uma revolução, tomaria conta dos modos de produção, esse é um processo inicial, e aí para se desenvolver uma espécie de ditadura socialista. Tá? Então o Marx defende esse momento inicial, que é uma ditadura do proletariado que vai ser estabelecida por meio de uma organização do povo, pegando em armas e tomando conta do aparato do Estado, que para ele o Estado é um aparato burguês. Certo? Depois de um tempo vivendo nessas perspectivas socialistas, a gente não vai entrar em discussões teóricas gigantescas sobre isso, tá? Se obteria o que nós compreendemos, chamamos de comunismo. O próprio Marx define o comunismo no Manifesto do Partido Comunista como sendo o fim da propriedade privada. Toma cuidado aqui. Tem muito tiozão no churrasco que fala: olha, meu sobrinho, o teu amigo lá que é comunista acredita que esse quarto que está sobrando em casa, se a gente virasse uma ditadura socialista, você tinha que dar esse quarto para alguém morar, porque eles são contra a propriedade privada. Teu tio tá certo? Não tá. Desculpa, tio.
A propriedade privada não é isso. A propriedade privada, na perspectiva marxista, é onde se reproduz o capital e é onde se reproduzem as desigualdades, certo? Então, o que seria o local? Qual seria o local de produção do capital e de reprodução das desigualdades por meio de vários mecanismos, como alienação, como mais-valia, e enfim. Seria, portanto, a propriedade privada seria o modo de produção, que seria a fábrica onde todo o capitalismo se reproduz. E aí, o fim da propriedade privada, você chegaria, portanto, ao comunismo. Só o fim da propriedade privada? Também não. O fim do Estado e mais algumas outras características. O que você precisa perceber aqui? Que o Marx e o Engels, olha toda a estrutura que eles estabelecem aqui. Só que é uma generalização que eu estou trazendo, evidente, né? Para a galera do socialismo utópico. Eles têm diferenças de pensamento, né? E aqui você tem uma tentativa de estruturar, meio que científica ou metodologicamente, uma forma de tornar, então, essa sociedade mais justa e mais igualitária, compreendendo que o principal motivo para a existência das desigualdades é a existência das classes sociais. E a única forma de você acabar com a desigualdade, portanto, é acabando com as classes sociais, por meio de uma revolução do proletariado, tomando conta de todo o aparato estatal, estabelecendo diretrizes educacionais de comunidade, enfim, chegando posteriormente ao que se compreenderia como sendo o suprassumo de todo esse processo, que é, então, o comunismo. Beleza, gente? Bom, chegamos aqui, então, ao final dessa nossa aula sobre essa primeira parte das ideologias do século XIX, em que a gente falou sobre o socialismo utópico e o socialismo científico. Na próxima aula a gente fala sobre o liberalismo e mais algumas outras ideologias. Por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com mais algumas pessoas e vai lá no meu Instagram me seguir também, por favor. Um forte abraço para vocês, eu sou o professor Juliano e até mais, galera. Tchau, tchau.